Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa videoaula eu vou fazer a correção, tá? Das páginas 142 a 145, lembrando que algumas coisas já foram explicadas em vídeos anteriores. De qualquer forma, eu vou disponibilizar depois para vocês esse gabarito, tá? Com as resoluções, ok? Então, vamos lá. Pessoal, no primeiro exercício da página 142, vocês tinham uma tabela, tá? Eu vou explicar um exemplo, como é que faz, e aí depois a tabela vai estar aqui disponível para vocês com os resultados, tá? A ideia aqui desse exercício é que você pegue frações, por exemplo, 4 nonos com 1/3, e eu faça a divisão, tá? Dessas duas, 4 nonos dividido por 1/3. Você pode fazer daquele modo mais direto, tá? 4 vezes 3 e 9 vezes 1. Que no caso daria 12 nonos, né? Vamos escrever aqui. Então, daria... Só que aí eu preciso simplificar, tá? Se eu simplificar dividindo por 3 em cima e embaixo, eu vou achar 4/3 o resultado, ok? E assim por diante vocês vão fazendo. De qualquer forma, aqui tá a tabela já com os resultados, tá? No exercício 2, era um problema que estava falando sobre um galão de água em que ia ser colocado água ocupando 3/5 da capacidade dele, mas que depois ia ser feita a divisão dessa quantidade em 9 copos. Então, você tinha que fazer 3/5 dividido por 9. Lembrando que você acrescenta 1, tá? Embaixo do 9, faz lá 3 vezes 1, 5 vezes 9. Por isso que ficou 3 sobre 45. E daí, para deixar como 1 sobre 15, a gente faz a divisão, tá? Divide por 3 em cima e embaixo, ficou 1 sobre 15. Ali ficou faltando um sinalzinho de igual, tá? É 3 sobre 45 igual a 1 sobre 15. No segundo item desse exercício, estava falando também sobre uma quantidade de bolinhas de gude. E que 1/3 dessa quantidade era de cor azul. E que a gente ia pegar esse 1/3 e dividir em 4 pessoas. Então, é 1/3 dividido por 4, tá? Mesma coisa, acrescenta 1 embaixo do 4, faz 1 vezes 1, 3 vezes 4, 1 sobre 12, ok? Exercício 3, eu tô seguindo a sugestão da apostila, tá? Que é que você tem que escolher peças do dominó e escrever com essas peças multiplicações e divisões. Por exemplo, o 3/5, tá? O que representa o 3/5? No jogo de dominó, né? O 3/5, eu teria isso aqui, aí eu teria 3 aqui, e eu teria o 5 aqui, tá? Então, a gente tem que pegar uma peça que vai representar uma fração, e daí, com essa fração, a gente precisa escrever uma multiplicação que dê como resultado, no caso aqui, como eu escolhi 3/5, então, uma multiplicação para dar 3/5, eu posso fazer 1/5 vezes 3 sobre 1, e uma divisão que dê 3/5, eu posso fazer 1/5 dividido por 1/3, que eu só fazia 1 vezes 3, 5 vezes 1, ok? A outra peça que eu escolhi seria 1/4, né, que representa 1/4. Para dar 1/4, eu posso fazer uma multiplicação sendo 1/2 vezes 1/2, e uma divisão para dar 1/4, eu posso fazer 1/8 dividido por 1/2. Multiplicar 1 por 2, que dá 2, 8 por 1 dá 8, fica 2/8. Só que se você simplificar esses 2/8, fica 1/4, certo? Questão 4. Pessoal, a questão 4, ela vai falar sobre divisão também. Só que nessa questão eu havia pedido para vocês que não faça pelo modo direto, que é você multiplicar 6 por 15 e 5 por 4. Porque você vai fazer depois, você vai usar a simplificação primeiro. Na explicação que eu tinha feito em vídeos anteriores, eu havia feito para vocês o item A, então eu vou escolher um diferente aqui, tá? Vamos escolher o item B. O item B era 10 nonos dividido por 5 sobre 18. Veja o que eu fiz, eu inverti, ficou 18 sobre 5, tá? E aí, como que virou, né, aqueles números todos ali? É que eu fiz assim, ó, eu simplifiquei o 9 com 18, eu dividi por 9 em cima e embaixo. Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 2, tá?
Depois, entre o 10 e o 5, o que eu fiz? Eu dividi por 5 em cima e embaixo, aqui ficou 1, aqui ficou 2. Aí, eu multipliquei 2 vezes 2, 1 vezes 1, que ficou 4 sobre 1, só que o 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4 inteiros, ok? E assim vocês vão fazer. Aqui tem toda a resolução dos outros itens, tá? Questão 5, gente. Questão 5, a sugestão que eu dei pra vocês é que vocês escolhessem valores pra A e pra B, tá? Aqui eu tô usando A igual a 2 e B igual a 6, mas você pode escolher outros valores se quiser. Na explicação de outro vídeo, eu fiz o item A. Eu vou escolher um outro item aqui, tá? Vamos lá no item B, por exemplo. O que seria lá B? O B é 6. Veja que eu troquei o B por 6, tá? Depois, eu troquei o B de novo por 6 e o A por 2, pelos valores que eu escolhi. Aí, ficou 6 dividido por 6 sobre 2. Aqui, eu posso fazer aquela multiplicação cruzadinha. Então, 6 vezes 2 dá 12. Embaixo desse 6 existe 1, então 1 vezes 6 dá 6. 12 sextos, por que é igual a 2? Porque a hora que eu simplifico, né, fica 2 sobre 1, que é 2 inteiros. Mas quem que é o meu 2? Ó, o 2 é o meu A, certo? Então, ficou A. Qualquer valor diferente que você escolhe para A e qualquer valor diferente que você escolhe para B, se você escolheu valores diferentes do meu, né, do que eu escolhi o A ou o B, vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, certo? Então, questão 5. A questão 6 é de expressão numérica, tá? Em vídeos anteriores também eu havia feito o item A, então eu vou escolher um outro item aqui, vou fazer o B, tá? É 2 quintos dividido por 1 sobre 2, menos 3 meios dividido por 1 quinto, mais 1 oitavo. Primeiro, sempre a divisão e a multiplicação. Então, o que é 2 quintos dividido por 1 meio? Pode fazer a multiplicação cruzadinha, 2 vezes 2 e 5 vezes 1, né? Aí, ficou 4 quintos. Ali faz a multiplicação normal, 3 vezes 1, 2 vezes 5, mais 1 oitavo, certo? Aí, a próxima etapa é tirar o MMC, né? Então, o que a gente fez? MMC entre 5, 10 e 8 dá 40. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o 40, eu dividi por 5, que deu 8. O 8 eu multipliquei aqui por 4, que deu 32. Depois, eu peguei o 40, eu dividi por 10, que deu 4. Esse 4 eu multipliquei por 3, que deu 12. Aí, depois eu peguei o 40, dividi por 8, que deu 5. 5 eu multipliquei por 1, que dá 5, tá? Aí, ficou 32 menos 12 mais 5 dá 25 sobre 40. Eu simplifiquei. Eu dividi por 5 em cima e embaixo, que dá 5 oitavos, certo? Então, é isso que vocês irão fazer. Aí, tem a resolução ali do C e do D. Questão 7. Questão 7, vocês tinham que adivinhar alguns valores, tá? Eu estou aqui com a apostila. Lá na explicação anterior de outro vídeo, eu tinha feito o item A para vocês, tá? Vamos pegar agora o item C, por exemplo. Então, lá no item C, o que a gente precisava descobrir era esse valor aqui, ó, que eu não tinha, tá? Então, eu sabia que alguma coisa sobre 2 dividido por 5 quartos, né? Isso teria que dar o resultado de 14 quintos. Então, o que eu fiz primeiro, tá? Eu descobri o resultado sem estar na forma simplificada, porque 14 quintos é na forma simplificada. Lembram que a gente faz cruzadinho? Então, eu não tenho esse 7 aqui ainda, eu não sei. Eu sei que é alguma coisa vezes 4, que eu não sei, então não vou colocar. Só que eu sei que 2 vezes 5, 10. Então, aqui é o que eu quero descobrir, né? Eu sei que isso tem que dar, na forma simplificada, 14 quintos, tá? Você pode pensar assim, bom, o 10 para virar 5, eu dividi por 2. Se eu quiser fazer o processo inverso, 5 para virar 10, eu tenho que multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu acho esse número que eu tô buscando aqui, que é o 28. Que eu coloquei ali o 28 sobre 10, tá? Ou 28 décimos. Tá, mas e aí como é que eu faço para achar? Por que aqui é 7? Bom, se aqui eu já descobri que é 28, lembra que você multiplica cruzadinho? Eu tenho que fazer 4 vezes alguma coisa para dar 28. Então, só pode ser o 7, ó. 4 vezes 7, 28, 2 vezes 5, 10, certo? Então, ali é o 7, que é o resultado que eu estou procurando, certo? E aí, gente, na questão 8 era um problema, que tava falando sobre uma partida de futebol, em que tinham pessoas, né, claro, assistindo essa partida, e que 3/4 do total aí dessas pessoas torciam pro time da casa.
E daí tá dando para vocês o total, né, de espectadores, que é 2.768. Então, o que você tem que fazer? Você tem que achar 3/4 de 2.768. Eu dividi primeiro por 4, que deu 692, multipliquei por 3, eu achei que são 2.076 espectadores, certo? Depois no item B tá pedindo para você qual a fração que representa a quantidade de mulheres. No enunciado diz que metade de 3/4, né, representa a quantidade de mulheres em fração. Então, você faz 3/4 dividido por 2, certo? Que dá 3/8. Aí, para você achar a quantidade de mulheres, se a metade de 3/4 é a quantidade de mulheres, então basta eu pegar o que eu encontrei lá no item A, que é 2.076, e dividir por 2. Então, se eu dividir por 2, dá 1.038, ok? Pessoal, essa então foi a correção, né, dessas páginas aí. De qualquer forma, eu vou estar disponibilizando para vocês esse gabarito. Mas se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, ou de repente algum outro item que eu não fiz aqui e vocês queiram que eu faça, é só acessar o portal lá no Ionica, tá? Escrever a sua dúvida para mim que eu respondo para você, ok? Pessoal, um grande beijo para vocês, tá? E bons estudos!